que Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que eu dei na mão dos que dirigem a obra e tenho a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Agora preste atenção ao versículo 7. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Essa é a palavra-chave das nossas vidas, como família de Deus: fidelidade, em todos os sentidos, em todas as áreas das nossas vidas. Sejamos fiéis, como o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Por favor, podem entrar os irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Eu vou convidar a irmã Vanusa para nos dirigir no hino de louvor ao Senhor, o hino 107. O hino que se chama Ao Pé da Cruz. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. É o melhor lugar para a gente ficar, aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião no monte. E na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Eu vou pedir à igreja para cantar novamente a primeira estrofe. Vamos começar novamente. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me,
Por favor, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Salmo 54. Leitura alternada, Salmo 54. Assim diz a palavra de Deus: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Vamos ler todos, meus irmãos, versículo 4, por favor. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Equipe de louvor, por favor. Graça e paz, queridos. Amém? Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida, pelo teu amor te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais, cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor, onde o pecado abundou, hoje ela superar. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz, dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já
Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje era superabundou. Porque dele e por ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que dele e por ele, para ele são todas as coisas, o que dele. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje era superabundou. Em minha alma estão, em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé com a gente cantar a próxima canção. Cantarei ao Senhor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua luz entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançou e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, dos montes correm para o mar. Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcançou e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei
meu coração exultar. Com alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, com alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Que Ele cresça em nossas vidas e nós diminuamos a cada dia. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, menos de mim, Senhor, e menos de mim, menos de mim, menos de mim, muito menos de mim, Senhor, menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, sinta humildade, servo de todos. Que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mais de ti, mais de
quero, Senhor, é mais de ti. Eu só quero mais de ti. Eu só quero mais de ti. Tudo que eu quero, Senhor, é mais de ti. Muito mais de ti. Grande é o Senhor. De majestade e esplendor está vestido o Rei. Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai. Ele é a própria luz, as trevas faz dissipar, ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver quão grande é o Senhor. Eterno é o Senhor, o tempo está em suas mãos, princípio, meio e fim, princípio, meio e fim, completo és em Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o Senhor, e todos hão de ver declarando que não há outro nome
além do nome de Jesus, nem na terra, nem no céu, em lugar algum. Outro nome igual não há. Digno de louvor, e eu cantarei com grande ao Senhor. Outro nome igual não há. Outro nome igual não há. Digno de louvor, só Ele é digno, e eu cantarei com grande ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, mais uma vez, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Eu queria que os irmãos acompanhassem a leitura. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu estava vendo o rosto de vocês no momento do louvor. É claro que alguns entram na casa do Senhor preocupados, um pouco tristes, cabisbaixos. Mas eu queria dizer a vocês, e digo a mim mesmo, que o Senhor tem poder para resolver todos os nossos problemas e aflições. Quando você entrar por aquela porta, se você não fez isso logo pela manhã, faça isso. A palavra de Deus diz lá no Salmo 122, capítulo 1, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos repetir, alegrei-me quando me disseram, aqui na casa de Deus há alegria. Claro que também aqui na casa de Deus há tratamento, aqui na casa de Deus nós também temos um momento de abrir no nosso coração e colocar as nossas aflições diante do Senhor. Mas aqui na casa do Senhor, abundantemente jorra alegria. E precisamos entender isso. Mas, meus irmãos, eu não vim falar sobre isso hoje. Eu queria conversar um pouquinho, eu tenho um pouco tempo, sobre igreja. E eu queria mais uma vez que vocês se levantassem e olhassem ao redor de vocês. Por favor, se levantem e olhem ao redor de vocês. Olhem para a direita, olhem para a esquerda, olhem para frente, olhem para trás. Agora pode sentar. Alguns cumprimentaram, sentem essa necessidade, porque nós somos um ser social, nós precisamos de relacionamento. Mas não era sobre isso. Eu queria dizer para vocês que se eu fizesse uma pergunta a vocês agora e perguntasse o que é que vocês viram, vocês iam dizer para mim: vi pessoas, vi um monte de pessoas. É verdade, vocês viram um monte de pessoas, mas vocês também viram um monte de irmãos.
vocês viram a igreja de Deus que aqui se reúne. E é sobre a igreja do Senhor que eu quero conversar, sobre nós, sobre aquilo que precisamos melhorar, sobre aquilo que precisamos crescer e aprimorar. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos hoje. É um tema que me apaixona, é algo que Deus tem colocado no meu coração e eu não tenho tirado. E eu tenho me deparado diversas vezes, tanto no pequeno grupo, como eu tenho a oportunidade de pregar, de falar sobre fraternidade, relacionamento, mutualidade, falar sobre a igreja do Senhor, sobre nós, sobre os servos de Deus, sobre os filhos de Deus. E o trecho da palavra de Deus que nós terminamos de ler, ele fala algo maravilhoso e é um imperativo de Deus. Precisamos ser santos, precisamos ser homens e mulheres de Deus santos, que permitem que o processo de santificação aconteça em nossas vidas. E eu queria colocar para os irmãos 6 pontos. Nós não vamos falar aqui sobre todos eles, mas eu espero pelo menos 3 deles nós conversarmos um pouquinho. Eu peguei esse texto de um livro e ele começa dizendo para nós a seguinte coisa. Ele diz que precisamos recuperar urgentemente a compreensão do significado de igreja no Novo Testamento. Precisamos recuperar urgentemente a compreensão do significado de igreja no Novo Testamento. De acordo com os primeiros cristãos, o objetivo de Jesus era que a igreja, além de vários outros objetivos, era que a igreja fosse uma comunidade santa e vivesse de acordo com os princípios bíblicos e não pelos valores mundanos. Um dos objetivos de Jesus era exatamente arrebanhar um povo, o seu povo, e que esse povo tinha que ter algumas características, e além dessas características, elas precisavam ser praticadas, elas precisavam ser difundidas, principalmente entre os seus, da sua família. E esse livro, ele faz uma pergunta a cada um de nós, e é exatamente sobre essa pergunta que respalda e que se fundamenta esses 6 pontos que eu vou colocar para os irmãos. Ele diz assim: se ainda não entendemos essa determinação, o que podemos fazer para que isso aconteça? Se você ainda não entende, se você ainda não vivencia, se você ainda realmente não entendeu o teu papel e o teu posicionamento dentro da família de Deus, o que você pode fazer para que isso aconteça a partir de agora? E aí ele levanta 6 pontos que são fundamentais para isso. E são os seguintes pontos. Preste atenção para isso, meus irmãos. Em primeiro lugar, ele diz que Jesus é a fonte, o centro e o Senhor da igreja. Esse é o primeiro ponto que eu preciso reconhecer. Não há nenhum ser humano, não há nenhum homem, não há nenhuma instituição, não há nada nesse mundo e fora dele que seja o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, e tendo esse entendimento, meu posicionamento começa a mudar. Se eu assim não entendia, a igreja não é minha, como alguns pensam que lamentavelmente pensam que é. A igreja não é minha. Ela tem um cabeça, ela tem um dono, ela tem um direcionamento estabelecido por esse dono chamado Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja e a ele cabe a obediência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela deve ser santa. Nós terminamos de ler no capítulo 16 da primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É um imperativo de Deus. Eu preciso começar a entender, e eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus comece a dirigir a minha vida e comece a restaurar aquilo que eu sou. Eu preciso ter um entendimento que eu não sou mais aquilo que eu era. Eu sou uma nova criatura e, portanto, devo ser cheio de novos valores, e esses valores são os valores estabelecidos na palavra de Deus, como fidelidade, que nós terminamos de ler no início do culto, quando no meio do povo de Deus, no reinado de Josias, havia fidelidade a tal ponto que não havia necessidade de nós prestarmos contas, até mesmo de dinheiro que nos era colocado às mãos para fazer alguma atividade. Preste atenção a isso. E nós temos uma dificuldade muito grande de falar de dinheiro, até mesmo na casa de Deus.
também isso. Isso significa também santidade. Terceiro ponto, ela é uma comunidade e não um simples ajuntamento social. Ela é uma comunidade, e essa comunidade, ela se relaciona, ela está atrelada, ela está presa uns aos outros. Não fazemos nada por nossa própria conta, ou por nosso próprio egoísmo, não damos margem a isso. Tudo que fazemos ou deveríamos fazer, tem o sentido de fazer com que essa comunidade ela seja beneficiada. Assim funciona uma família. Nada eu faço para mim mesmo, pelo menos deveria ser assim. Tudo que eu deveria fazer, eu teria que ter esse entendimento de que isso é para o benefício da família. É o que ele está querendo dizer aqui. Ela é uma comunidade e não é um simples ajuntamento social. Eu não venho até aqui para cumprimentar o irmão, porque eu não tive a oportunidade de cumprimentar aquela pessoa durante a semana, eu nem a vejo, mas eu venho aqui também para me congregar, não somente para adorar o Senhor, mas eu também tenho a oportunidade de dar continuidade aos meus relacionamentos, pelo menos, já que eu não faço isso fora do templo, durante a semana, que para nós, no meu entender, é um erro, porque a família de Deus continua também lá fora, ela existe também lá fora. Quarto ponto, a igreja representa um movimento de contracultura, vivendo um estilo de vida que desafia os valores e costumes do mundo. A igreja, ela é sal e ela é luz. Se é sal, é para salgar, é para dar diferença, é para dar gosto, é para que as pessoas verifiquem que existe algo melhor do que a sua vida que tem vivido. É luz para que possa iluminar as trevas, onde há escuridão. Aí eu pergunto, é isso que tem acontecido conosco? Vocês já ouviram várias vezes sobre isso, mas o quarto ponto fala exatamente que a igreja é contra a cultura. A igreja veio para ferir frontalmente aquilo que o mundo estabelece como verdade. A igreja veio ferir aquilo que o mundo estabelece como premissas, como algo normal, comum, que todos nós deveríamos fazer, ou ter esse tipo de postura. Não, a igreja veio para dizer ao mundo que esse mundo está perdido, está envolto em trevas e que precisa de luz e que precisa de sal, e somente a igreja. Claro que Jesus, através da igreja, pode trazer exatamente isso, sal e luz, razão de viver, alegria de vida, independente das dificuldades que nós tenhamos, ou que nós passaremos um dia, independente de tudo isso. Quinto ponto, disponibilidade e envolvimento são elementos essenciais dentro dessa nova ordem social. Disponibilidade e envolvimento faz parte da família, da comunidade de Deus, da família de Deus. Disponibilidade, devemos estar dispostos a qualquer momento ser utilizados por Deus, ser chamados por Deus para um determinado trabalho. A qualquer momento nos envolver com outros irmãos que passam dificuldades ou que estão enfrentando momentos de dificuldade. Eu tenho que ter esse entendimento, que eu vivo em comunidade, vivo em família, então eu estou disposto, quando eu digo que eu quero ser usado, eu quero ser instrumento na mão de Deus, eu tenho que ter esse entendimento, a disponibilidade nas mãos do Senhor de ser usado por Ele, aonde eu estiver, o que eu devo fazer. E envolvimento, sair da minha comunidade, do meu bem bom, como se diz, né? Envolvimento, eu estou disposto, eu sei, e é interessante que quanto mais eu me envolvo, mais eu sou abençoado. Mais eu sou abençoado pelo Senhor. E o sexto ponto, meus irmãos, o sexto e último ponto, eu estou preocupado com a hora. A igreja só se tornará essa nova ordem social pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você está participando da escola bíblica dominical, nós estamos estudando
estudando um comentário de John Stott sobre o livro de Atos. E no início das lições, eu costumo repetir isso todas as vezes. John Stott levanta as características de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que se envolve, uma igreja que está disponível, uma igreja que busca a santidade, uma igreja que entende que Jesus é o cabeça. Está lá no comentário do John Stott. Nós precisamos urgentemente, isso é urgente, meus irmãos, precisamos nos encher do Espírito e precisamos ter o entendimento e buscar pelo menos esses 6 pontos que foram colocados aqui para os irmãos. Se nós queremos verdadeiramente sermos família de Deus e gozarmos das bênçãos do Senhor, precisamos atingir esses 6 pontos. Eu queria tentar pelo menos trabalhar pelo menos esses 3 primeiros pontos. Em primeiro lugar, Jesus é a fonte, o centro e o Senhor da igreja. A igreja deve ser santa e ela é uma comunidade e não um simples ajuntamento social. Queria ver se dava tempo para isso. Diante desse primeiro ponto, ele levanta alguns comentários, ele tece alguns comentários interessantes para nós. Ele começa a nos dar o caminho para buscar esse entendimento e tornar esse entendimento realidade em nossas vidas. Ele diz primeiro que a igreja nasceu por iniciativa de Deus através de Cristo. A igreja nasceu no coração de Deus. Primeiro. Segundo, a igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Se os irmãos quiserem abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 15, nós vamos ver isso. Efésios capítulo 4, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 4, 12 a 15. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, nós, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. E eu queria chamar a atenção, meus irmãos, exatamente do versículo 13, quando ele diz: a que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É fundamental para nós que conheçamos a vontade do Senhor. Fundamental para nós que conheçamos o que diz as Escrituras, o que diz a verdade, o que diz a palavra de Deus. E ele continua dizendo assim: olha, é nossa missão compartilhar o Evangelho de Jesus, convidando os não cristãos a aceitar as boas novas de Cristo e se juntar à nova comunidade de Jesus. Nós temos uma função. O Senhor estabeleceu isso claramente na sua palavra, cada um de nós, todos nós sabemos disso, que é o ID do Senhor, é levar as boas novas, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ou então apenas ouviram falar de Deus, do Senhor Jesus. Temos essa tarefa a desempenhar, cada um de nós. Podemos fazer isso de várias formas, mas precisamos fazer, porque isso é privilégio. Isso é privilégio seu. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo. Efésios 4, 1 a 5 fala exatamente isso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo. Precisamos entender isso. Precisamos ter possibilidade de sentarmos à mesa com os outros irmãos e assim planejarmos juntos ações para que o nome de Deus seja glorificado. Não temos dificuldade disso, pois só há um Senhor, só há uma fé,
só há um batismo, só há um corpo, e esse corpo se chama família de Deus, e o cabeça é o Senhor. Precisamos entender isso. Precisamos quebrar essas picuinhas que nos separam de outros irmãos. Precisamos. O outro ponto que ele coloca nesse item chamado Jesus é a fonte, o centro e o Senhor da igreja. Não importa para onde olhamos, Jesus Cristo é o verdadeiro cerne de tudo que o Novo Testamento diz sobre a igreja. É Ele que precisa ser glorificado, é Ele que precisa ser exaltado. É Ele, é o Senhor. Que tenhamos o mesmo posicionamento do apóstolo Paulo, né? Que entendamos que Ele precisa crescer, Ele precisa cada vez mais ser evidenciado. Afinal de contas, eu morri naquela cruz com o Senhor, nós morremos naquela cruz com o Senhor, e hoje nós somos novas criaturas, e Cristo vive em nós. Não é isso que diz a palavra de Deus? Claro, meus irmãos, nós somos assediados pelo pecado. Claro que muitas vezes recebemos propostas indecorosas, nós vivemos no mundo, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, diz a sua palavra. Enchemos do Espírito, devemos nos encher do Espírito. O segundo ponto, meus irmãos, que a igreja deve ser santa, ele coloca aqui algumas considerações para a gente pensar, e eu vou encerrar por aqui. De acordo com o Novo Testamento, o propósito da vinda de Cristo à Terra também foi criar uma comunidade santa. A gente viu isso, e se você quiser confirmar, vá lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, o que é que diz lá? O irmão pode ler se quiser. Tito, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 2 do livro de Tito, versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A fim de remir-nos de toda a iniquidade, a fim de retirar de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nos impede de estar plenamente diante de Deus, tudo aquilo que nos impede de ter esse entendimento, tudo aquilo que me impede de continuar com medo de me ferir, de ser manipulado, de entristecer com isso. Não, meus irmãos, que aconteça isso, continue insistindo, porque isso é ordem de Deus, que continuemos, que entendamos dessa forma. Para fechar, Paulo insiste que Cristo veio com o propósito específico de criar uma comunidade santa. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e Efésios 5, 25 e 27. É um estudo um pouquinho longo, meus irmãos, mas é muito interessante. Eu tive a oportunidade de colocar esse estudo, apresentar esse estudo para o meu pequeno grupo. E para finalizar, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, eu queria falar exatamente por onde isso começa. Pelo pequeno grupo. Todos nós deveríamos participar de um pequeno grupo, porque lá nós estamos mais perto uns dos outros, um pequeno número. Lá nós temos a possibilidade de abrir o nosso coração sem nenhum tipo de receio, não é? Pois é um pequeno grupo. E eu queria terminar dizendo exatamente assim, vou terminar agora, prometo aos irmãos. Resgatar o significado bíblico de igreja através do estímulo à criação de pequenos grupos.
E diz assim: no contexto da igreja local, uma boa maneira de fortalecer a prestação de contas mútua, no caso a reciprocidade, é através da estrutura dos pequenos grupos. Todas as igrejas com mais de 50 membros deveriam organizar uma rede de pequenos grupos e estimular seus membros a participarem das reuniões. Os pequenos grupos permitem às pessoas e aos casais discutirem algumas questões importantes, como decisões na área financeira, um provável casamento, uma mudança de carreira e assim por diante. Os grupos pequenos permitem que as pessoas se conheçam melhor e percebam quando um amigo está lutando em determinada área. Antes que um problema conjugal assuma proporções incontroláveis, um amigo mais chegado pode perguntar delicadamente como vai o casamento. Casais podem partilhar suas lutas e pedir oração e ajuda. Agora presta atenção o que John Wesley disse. Isso é para nós também. John Wesley expressou essa prestação de contas amorosa e cuidadosa dentro do grupo, dentro dos pequenos grupos, como o seguinte: vigiar um ao outro em amor. Isso acontece nos pequenos grupos e aí extrapola para toda a família de Deus. Pensem nisso. Que Deus nos abençoe. Presbítero Márcio, por favor. Eu queria dizer aos irmãos, antes que eu esqueça, que amanhã não vai ter nenhum tipo de atividade na igreja, porque a igreja vai ser detetizada, tá certo? Então nenhuma atividade vai acontecer. Paz do Senhor, irmãos. Queria dizer uma notícia para os irmãos. Quem sabe qual é a notícia que eu vou dizer? Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. É isso. E nós só podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, todos os professores estão presentes. Nós temos aqui somente 3 avisos para dar para os irmãos. No dia 14 de novembro, as Déboras, o Ministério das Déboras, estarão promovendo aqui na igreja um treinamento para visita hospitalar, a partir das 14 horas. Vai ser das 14 às 18. As inscrições podem ser feitas com a irmã Márcia Rejane, tá? Os irmãos que têm interesse de trabalhar com visita hospitalar, a irmã Vera estará treinando as irmãs especificamente para esse ministério. O presbítero Marcos já avisou que não teremos aqui nem casais aos pés da cruz na segunda-feira, nem o Desperta Débora, mas as Déboras vão se reunir na casa da irmã Márcia. Então, aquelas que ainda não sabem onde a irmã Márcia mora, procurem a mesma, que ela vai ensinar, é muito fácil. E o último aviso é as fichas para o EJC, somente para a igreja, estão iniciando as distribuições agora, né? Então procure o Renan e a Isa, fica em pé, Renan, para pegar as fichas para o 19º Encontro de Jovens com Cristo, ok? Existe algum irmão que fez aniversário essa última semana? Não tem ninguém? Então vamos orar agradecendo a Deus e nós iremos para as nossas salas. Pode ficar em pé, irmão, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor continua eterno. A tua palavra a cada manhã é renovada nas nossas vidas e a tua misericórdia, somente a tua misericórdia é quem nos sustém. Nós adoramos a ti, Senhor, por conta disso, por conta da imensa salvação que o Senhor providenciou para cada um de nós. Nós não fizemos nada, nós apenas fomos atraídos pelo teu amor.
E nós só temos que agradecer, adorar o Teu nome, Senhor. E recebe a nossa adoração, que provém dos nossos lábios impuros, incertos, mas que o Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tem transformado nossos lábios e recebido a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra que ouvimos, Senhor. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Te peço em nome de Jesus que o Senhor continue ministrando nas salas de escola dominical, quando estaremos reunidos em grupos para estudar a Tua palavra, Senhor. Continua falando profundamente nas nossas vidas, porque nesses últimos dias em que aguardamos a volta do Teu Filho para nos buscar, nós precisamos mais de Ti, precisamos aprender mais da Tua palavra, Senhor, para ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Te agradeço, Senhor, mais uma vez. Amém, Senhor. Amém. IP Farol TV. Transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.